Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais essa palestra aqui do ciclo de estudos de Dirichlet, né? Que o Igor me convidou para falar sobre coisas interessantes e um pouco fora, assim, do que a gente costuma ter na sala de aula, né? Então, na primeira vez eu falei do infinito, né? E eu pedi nessa, que teve duas partes, né? Nessa segunda parte do infinito, para o pessoal sugerir um próximo tema, e aí, entre as sugestões que fizeram, essa de números complexos era uma delas. E aí, como eu já tinha alguma coisa pesquisada, né, nesse assunto, já tinha alguma leitura, né? Então, foi só mesmo organizar os slides para trazer para vocês essa conversa aqui sobre uma breve história dos números complexos. Eu vou falar de história, mas vou falar de história de um jeito que eu acredito que funciona mais, que é trazendo matemática também, né? Bastante matemática junto com a história, né? Então, tudo meio ali, meio misturado, história com matemática, né? E então vai dar para a gente aprender alguma coisa aí sobre números complexos, apesar de, né, o título falar apenas em história, então pode achar que só vai saber aprender, sei lá, os principais personagens aí, os matemáticos envolvidos, também, mas não apenas isso, ok? Bom, fazendo a minha pesquisa, a gente acha várias coisas engraçadas, né, sobre os números complexos. E essa eu não pude deixar de colocar, tá? É uma piadinha infame, mas ela tem um pouco de verdade, né? A raiz quadrada falando para o -1. Por que não podemos ficar juntos? E aí o -1 fala, é complexo. Eu vou mostrar aqui para vocês que exatamente essa questão do negativo foi um dos grandes entraves aí na evolução, no desenvolvimento dessa ideia de números complexos. E aí vocês vão ver que essa piadinha tem um pouco a ver com a história, realmente, tá? Bom, para você poder aproveitar, pelo menos eu acho, esse desenvolvimento desse conceito, né, de número complexo, você precisa ter um pouquinho, tá? É claro, é um assunto imenso, que tem pesquisadores que estudam isso a vida inteira, então não é em alguns minutos que a gente vai poder ter uma pretensão de saber muito a fundo o desenvolvimento do conceito de número. Mas, sem essa pequena incursão, uma muito pequena mesmo, na história do número, a gente não consegue apreciar essa construção do número complexo. Então, a gente precisa olhar um pouquinho o que é número, como que começou, qual que é o desenvolvimento de número, para a gente conseguir entender por que foi difícil essa construção dos números complexos e quais foram os principais obstáculos que foram encontrados nessa história aí, que é longa, e eu vou fazer um super resumo aqui dos números complexos. Então, o desenvolvimento do conceito de número. Todo mundo sabe, quando você assiste um jornal, quando você tem um programa de televisão, eles vão fazer uma matéria no Dia da Matemática. Já vi várias vezes essa matéria, vocês também já devem ter visto. Aí eles vão fazer essa matéria, eles vão dizer que o número está em todo lugar, né? Eles sempre fazem essa matéria. Pode pegar a matéria do ano anterior e passar de novo, que é sempre essa matéria.
O número está em todo lugar. Tudo tem número, né? Então, no controle do tempo, na medição da temperatura, na declaração do imposto de renda, no controle do tráfego aéreo, na avaliação de riscos de investimentos, na digitalização de imagens, etc, etc, etc. Poderíamos ficar falando aqui até amanhã. Então, a gente tem essa sensação aqui, né? A onipresença do número. Ele estaria em toda parte, né? Acontece que a gente vai ver aqui hoje que estes exemplos e muitos outros acabam que limitam, né, um pouco essa questão do número. Apesar de que a digitalização de imagens talvez não seja a única exceção aqui, nesses exemplos que eu dei aqui. Por quê? Essa questão da relação do número com algo concreto é que foi um dos obstáculos para o surgimento do número complexo. Então, a gente vai ver que foi preciso deixar de lado essa questão do que significa um número na realidade, digamos assim, entre aspas, porque falar em realidade é bem complicado, mas na concretude, né, o que é um número. E só quando se desvencilhou dessa imagem, né, do número é que pôde surgir os números complexos. Então, é um processo que eu pretendo mostrar para vocês aqui ao longo da palestra. Então, o que é número, né? Poderia ser também o que é matemática, né? É uma invenção humana ou é uma descoberta, né? E eu não vou entrar nessa discussão, tá? Isso aqui seria outra palestra, que também é muito interessante, claro, mas isso também tem um impacto na questão de que número você vai construir, né? Se você acha que você descobre as coisas, então existe uma tendência de você achar que o número tem que estar na natureza. Você tem que estar vendo alguma coisa, tem que ter uma representação concreta do número para você poder acreditar nele, para você poder achar que ele existe e você vai descobrir, tá? Agora, se você é da turma que acredita na invenção, aí as coisas ficam muito mais fáceis. Você define o número e acabou. Só que, claro, as coisas não são tão simples assim na história. Hoje, a gente, tendo lido tudo, tendo, né, sabido de tudo que aconteceu, aí fica fácil a gente dizer que é uma invenção, uma criação social, etc., né? A própria matemática, cultural, social, mas isso não foi fácil para os próprios matemáticos ao longo aí dos séculos, né? Chegar até essa visão. Então, isso demorou bastante, tá? E isso meio que, né, segurou ali os números complexos por um bom tempo. Eu vou mostrar como eles já vinham rondando a cabeça dos matemáticos, mas eles não conseguiam formalizar o negócio, dar o passo definitivo, né? Isso demorou até ser feito, tá? Demorou também é um conceito nosso de hoje, né? Olhar para trás e falar demorou. Foi feito quando tinha que ser feito. Eu acho que também tem essa visão, talvez seja até mais correta. Então, a natureza abstrata do número. O Ian Stewart é um cara que eu gosto bastante, né? Um matemático americano, que é autor de vários livros aí de divulgação, vocês devem conhecer. Ele diz o seguinte: é mais fácil usar números do que dizer o que eles são. Números contam coisas, mas não são coisas, porque você pode pegar na mão 2 xícaras, mas não pode pegar na mão o número 2. Então, essa questão da abstração, né, do número, que é tão simples para a gente hoje, né, também foi uma coisa que levou
algum tempo até ser atingida, né? Eu começo, então, com os pitagóricos. Acho que não tem nada mais antigo que a gente tem informação, né? Porque tem coisas antigas que é muito especulação, né? Apesar de que os pitagóricos também têm uma certa dose de especulação, porque não se tem nada escrito pelos pitagóricos, e sim pelos seus seguidores, às vezes até muitos anos depois. Então, algumas coisas também não têm tanta precisão assim na informação, mas, enfim, o que a história diz para a gente é que os pitagóricos tinham esse lema que tudo é número, tá? Tudo para eles era número. Esse era o lema da escola pitagórica. Significava para eles que toda a harmonia, tanto na música quanto do próprio universo, tinha um número em sua essência. Então, eles faziam estudos com música, né? com as cordas, né? E o comprimento das cordas aumentando ou diminuindo, você produz notas musicais diferentes, e ali teriam criado instrumentos musicais de corda, e eles acreditavam que esses números que eles encontravam na música, né, um meio, 2/3, por exemplo, né, também estavam, de uma certa forma, ali ditando, né, a harmonia do universo. Então, eles achavam que o número de planetas tinha uma relação com essa harmonia, a distância entre os planetas também, e que quando os planetas giravam ali, eles, com esses números que tinham ali, as distâncias entre eles, fazendo essa analogia com o tamanho das cordas, né, que era produzida uma sinfonia celeste. Então, eles acreditavam nesse tipo de coisa, né, que toda a harmonia do universo está relacionada com números. Essa é uma visão muito, muito bonita, né? Assim, chega a ser quase que poética, né? Você pode pensar, e que influenciou muita gente. Muitos matemáticos pensavam de forma semelhante, né, aos pitagóricos, com algumas nuances, né? Os pitagóricos não falavam ali de um deus, por exemplo, né, como no Renascimento, você tinha ali o Kepler, né, por exemplo, que tinha muita coisa dos pitagóricos ali em Kepler, só que ele, né, surgia ali também a figura de Deus ali no centro comandando essa melodia, essa harmonia celeste, né? O próprio Galileu, né, tem uma frase super famosa, né? A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o livro do universo. Então, o que ele está dizendo aqui é algo bem, bem na linha dos pitagóricos, né? Só entrou Deus aí na história, que os pitagóricos, né? Os gregos acreditavam em vários deuses, né? Mas a única diferença foi essa: entrou um Deus aí por causa da época, né? Um Deus único, né? Mas a essência daí da frase é muito semelhante aos pitagóricos. Bom, então, essa ideia de que tudo é número, tudo que eu observo é número, o universo foi escrito com o alfabeto, o universo são os números. Então, isso constrói uma imagem de número que é assim, ele reflete tudo que está ao nosso redor, né? Se tudo é número, se os números são a linguagem do universo, é natural que os números devam refletir o mundo ao nosso redor. Os próprios nomes dados a eles, não sei se vocês já pensaram sobre isso, os nomes natural, inteiro, racional e real refletem essa concepção, né? O que é uma coisa natural da natureza? O que é uma coisa inteira, né? Racional e real. Então, são coisas que refletem o mundo à nossa volta.
Então, essa questão da concretude, né, do número está muito presente. Esteve muito presente durante muito tempo. Então, era preciso, para que os complexos pudessem surgir e não causar um espanto em todo mundo, que eles causaram, a gente precisaria romper com essas ideias, né? Os números complexos só viram a luz do dia quando fomos capazes de romper com esse conceito de número concreto, né? Coisas que estão ao nosso redor, que eu consigo ver, que eu consigo quase que tocar, né? Mas isso foi uma longa jornada, e essa jornada que eu quero contar para vocês. E aí eu começo com o surgimento dos números e a gente vai chegar até os complexos. Todo mundo que já estudou um pouquinho de história da matemática, é impossível não ter ouvido falar no papiro Hindi. É natural, porque é um documento muito antigo, não é o mais antigo hoje em dia. Durante um tempo a gente podia falar assim, né, que era o documento matemático mais antigo que se tinha conhecimento. Não é mais. Depende também da sua concepção de documento, né? A gente vai ver daqui a pouco. Em que nesse papiro você tem um monte de coisas que a gente imagina que sejam, hoje em dia, que sejam exercícios, né? Que alguém registrou ali, alguma coisa assim. Quase que uma lista de exercícios, a lista de exercícios mais antiga do mundo seria o papiro Hindi. Então você tem muita geometria ali, né? E basicamente, né? Mais é geometria mesmo. Mas tem bastante coisa, tem rudimentos ali de trigonometria, até de álgebra, mas não é exatamente a álgebra que a gente conhece. Claro, isso demorou bastante. Então, segundo Gundelach, os documentos mais antigos a respeito da habilidade humana de contar mostram simbolismos e procedimentos altamente desenvolvidos. Então, se você for pensar em procedimentos mais desenvolvidos, como o cálculo de uma área ou de um volume, que existem no papiro Hindi, aí sim, você pode dizer que eles são os mais antigos. 1650 a.C. Só que tem, recentemente, foram feitas descobertas de materiais muito mais antigos que o papiro Hindi, que mostram essa habilidade do ser humano de contar, que era muito mais antiga. Mas claro que você não tem ali processos tão refinados como de calcular um volume de um tronco de pirâmide, né? Como tem no papiro Hindi. Você não tem isso, evidentemente, nesses ossos aqui que foram descobertos. Mas você tem demonstrações de que o ser humano já contava. Então, eu estou falando de dois ossos. O osso de Ishango, que está datado aí entre 20.000 e 18.000 a.C. Cortou aqui um zero, mas é 18.000. E o osso de Lebombo, que é mais antigo ainda, 35.000 a.C. O que tem nesses ossos? Você tem risquinhos ali que não são aleatórios. Tem vários estudos sobre essas marcas nesses ossos que, claro, aí tem várias hipóteses, que seria a contagem de dias, seria a contagem de fases da Lua, seria a contagem de alguma coisa relacionada à agricultura. Então, não existe um consenso, evidentemente, é muito difícil de se dizer exatamente o que eles estavam contando, rebanho, enfim. Mas eles estavam contando, isso aí não há dúvida que esses tracinhos não são ornamentais, eles são contas. Então, quiserem saber mais detalhes sobre esses dois ossos aí, vocês podem procurar depois. Bom, para a gente, como eu falei, poder aproveitar, apreciar totalmente o que é um número complexo, a gente tem que entender o que é um número. E aí, existem dois processos muito importantes
que é o da enumeração e numeração, que são diferentes. Então, enumeração, uma coisa, numeração é outra. A diferença é sutil, mas ela é importante, tá? Para Gundlach, estudos com povos isolados mostraram evidências de que a enumeração precedeu a numeração, que por sua vez precedeu o número. Então, na verdade, tem 3 coisas aí: enumeração, numeração e número, tá? O que é a enumeração? É o cotejo um a um, utilizando outros objetos ou partes do corpo como marcadores. Dispensa palavras. Esse detalhe é muito importante. Então, tem várias pesquisas com povos isolados, tá? Povos que não tiveram contato com civilização, que levam os historiadores a crerem que os povos antigos, né, procediam de forma semelhante, porque você não pode mais, infelizmente, né, pesquisar coisas como esse osso aí de 35 mil anos atrás, você provavelmente não vai achar mais nada. Então, se encontrou esse osso e dificilmente terá mais alguma coisa, algum documento que possa mostrar isso. Então, essa pesquisa com populações que vivem isoladas, que hoje em dia são cada vez mais raras, né? Mas ali há, sei lá, uns 50 ou 60 anos atrás, você ainda tinha alguns povos bastante isolados mesmo, e foram feitas algumas dessas pesquisas. Então, o que é essa enumeração? É você usar, por exemplo, os dedos, né? Mas sem falar nada. É um cotejo um a um, né? Ou seja, se você quer contar um grupo ali de animais, por exemplo, né? De ovelhas. Então, à medida que as ovelhas vão passando, você pode ir fazendo isso. Tá? Povos antigos, isolados, aliás, melhor, isolados, né? Os antigos, a gente acha que eles faziam assim também. Eles conseguiam contar até 41. Esse pessoal aqui, né? Esses aqui são os. Cadê o nome deles? Acho que é Bugilai, se não me engano. É de Papua Nova Guiné, né? Um povo isolado, que foi feita a pesquisa com eles, e eles contavam assim, ó. Começava ali no dedo mindinho, tá vendo? Ó? Ia contando os dedos, aí conta o pulso, conta aqui na dobra aqui do braço, ombro, e vai contando. Vai cotejando, né? Vai tocando, né? Isso aqui é esse cotejar que eu estou dizendo aqui. Vai tocando aqui no corpo e vai até, eles conseguiam ir até os dedinhos do pé, 41 objetos poderiam ser contados. Tá? Sem falar nada, dispensava palavras. Ok? Já a numeração, ela surge com a criação da linguagem. E aí surgiram as palavras número. A enumeração passa a ser feita pela pronúncia das palavras, muitas vezes nomes das partes do corpo, sempre na mesma ordem, sem precisar de objetos ou apontar as partes do corpo. Então, você, numa segunda etapa mais evoluída, quando você já tinha a fala, você podia falar isso aqui, falar essas partes nessa ordem, sem precisar tocar, só de falar, né? E você também contaria dessa forma com as palavras. Palavras número, né? Palavras número, que inicialmente foram partes do corpo, mesmo por causa disso, porque antes se contava tocando nas partes do corpo, e depois você substitui. Não precisa mais tocar nas partes do corpo, basta falar as palavras em ordem. E aí você, do mesmo jeito, conta um conjunto qualquer ali de animais, enfim, qualquer coisa que você quisesse contar. E aí, depois
enumeração e da numeração vem o número. Como que veio isso? Com o tempo percebeu-se que a ordem dos objetos a serem cotejados era irrelevante. E o passo seguinte, a noção abstrata de número, foi perceber que o número do último ordinal enunciado, o último que você falava, não só atribuía um nome ao último objeto a ser cotejado, como dizia quantos objetos havia nesse conjunto no total. Então, é assim que a gente faz, né? Hoje, inclusive, né? Se você tem um conjunto para contar, você vai falando 1, 2, 3, 4, 5. A última palavra que você fala é a quantidade daquele conjunto, tá? Não surgiram de forma abstrata e linear, uma sucessão impecável de conceitos encadeados uns aos outros. Ao contrário, nasceram das necessidades e preocupações de grupos sociais ao buscar recensear seus membros, seus bens, suas perdas, seus prisioneiros, ao procurar datar a fundação de suas cidades e de suas vitórias, utilizando os meios disponíveis, às vezes empíricos, como o entalhe, às vezes mitológicos, como no caso dos egípcios. Então, um pouco sobre o surgimento do número, né? Como que ele surge, para quê? Recenseamento, população, né? Contar uma população. A questão dos bens era importantíssima, né? Contabilizar os bens, divisão dos bens quando alguém morre, né? As perdas, contar prisioneiros, enfim. Isso um pouco da origem do número. E, evidentemente, todas essas coisas reforçavam, claro, era a ideia que se tinha de número como uma coisa concreta. Bom, aí, nessa cadeia de enumeração, numeração, número, que é o conceito abstrato, né? Número, vem o numeral, que é um símbolo que você usa para o número. Então, veja como você está no final da cadeia de construções cada vez mais elaboradas, né? Você usar um símbolo que representa um número, que é uma coisa abstrata, né? 2. 2 o quê? 2 é uma abstração, né, de qualquer coisa que seja que você tenha isso, né? É 2, a abstração disso. Então, existem várias civilizações que usaram vários símbolos. Então, quem já estudou também um pouquinho de história sabe, mas eu vou mostrar os números dos egípcios, dos chineses, enfim, da Mesopotâmia, etc. Uma coisa que eu achei bem legal, que eu não sei se todo mundo já viu, é de como poderia ter surgido, por exemplo, os 3 primeiros numerais. Então, quando você está contando, 1, você dá um tracinho. Depois de um tempo, isso aqui deve ter ficado na vertical, né? Mas o 2, olha que interessante. Você dá os 2 tracinhos aqui, ó, na horizontal. E essa ligação entre eles acontece naturalmente se você estiver, por exemplo, fazendo isso com uma pena, né? Ou uma caneta, né? Hoje em dia seria uma caneta. Mas você faz esse tracinho, e aí você quer fazer o de baixo, você meio que dá essa arrastada aqui, né? Então, surgiria daí o 2. E o 3, você vai fazer 3 tracinhos aqui na horizontal, e quando você, né, faz isso de forma muito rápida, acaba que você liga esses tracinhos na horizontal com esses tracinhos inclinados aqui. Isso poderia ter dado origem ao 3. Aqui é um pouco para vocês dos numerais através da história, tá? Então, é bem legal essa tabela, vocês podem olhar com calma depois. Eu posso disponibilizar os slides para quem quiser, sem problemas. E aí você tem bastante informação, é uma tabela bem bacana, não é minha, eu achei isso aqui na internet, mas circula bastante. Se você der um Google aí, rapidinho você acha isso aqui também. Então, aqui mostra as civilizações, tá vendo? A história, o Egito Antigo, Babilônia, Grécia, China, Roma, vai embora, tem coisas até que eu não conhecia aqui também.
como Camboja, por exemplo, tem bastante coisa. E a época que você está falando, né, dessas civilizações, um exemplo dos numerais que eles usavam, né? Então, os risquinhos aqui da pré-história, tá vendo? Depois, os numerais do Egito, que talvez vocês já tenham visto, que é bem popular isso aqui também, você sempre vê isso aí na internet, tem muito, né? Na Mesopotâmia, botou Babilônia aqui, que era o centro, né, tal, que é a escrita cuneiforme, né? Essa escrita aqui. E aí, aqui, se eu não me engano, é Maia, não tenho certeza. E aí, isso aqui que é legal, ó. Se eles tinham frações, se eles tinham zero, como um marcador de posição, né? Zero, o próprio zero, se eles tinham os negativos e os imaginários. Então, eu vou focar no que é o nosso assunto aqui, depois vocês podem olhar com mais calma tudo. Então, veja que interessante. Os negativos, quem tinha negativos? A China, 200 a.C., na China, tinha. Na Índia e na Pérsia, 600 a 1000 depois de Cristo, tinha. E aí você já vai para o Renascimento e a Era Moderna. Então, observe como que, durante muito tempo, os negativos, inteiros, negativos, né, não eram aceitos. Tá? A gente vai ver mais detalhes aqui sobre eles. Então, China não é na Europa, a gente é muito influenciado, né, pela história da matemática na Europa, né, e esquece muitas vezes do Oriente. Índia e Pérsia também. Então, assim, na Europa, os negativos, olha quando que eles chegaram. Renascimento, tá? E os imaginários, que tem a ver totalmente com os complexos, como a gente vai ver daqui a pouco, pior ainda, claro, né? Só mesmo na era moderna. Ok? Bom, então, agora que a gente falou um pouquinho do que é número, desse processo, né? Enumeração, que é anterior até à fala, né? A linguagem oral, né? E depois a numeração e o número e o numeral. E a gente vai para o complexo. Se você pegar um livro ou um Google, tanto faz, e fizer essa pergunta, o que é um número complexo? Provavelmente é essa a definição que você vai encontrar. Número complexo é o nome que se dá aos números da forma A mais BI, onde A e B são reais e o I é a raiz de -1. Se você pegar um livro aí agora, de ensino médio, eu aposto que essa é a definição. O que eu vou mostrar para vocês é que essa definição aqui é uma das últimas que surgiu. Na verdade, de um certo ponto de vista, se você for pensar como um matemático puro, ele talvez diria que é a primeira definição. Tá? Eu vou explicar essa diferença aí. Mas essa é a coisa mais elaborada. É o final da história. Então eu vou meio que voltar e passar pelo início da história. Dizer que o número complexo é A mais BI é o final da história. Esse termo, para você ter uma ideia como ele é o final da história, ele é do século XIX e foi cunhado por Gauss. Gauss que chamou esse número A mais BI de complexo. Só que essa informação você também encontra fácil por aí, que foi Gauss que definiu e tal. Isso te dá uma impressão que o Gauss, num belo dia, sentou lá na cadeira gaussiana dele e disse assim: estou pensando aqui, acho que vou criar uns números complexos hoje. É isso que os livros fazem a gente acreditar quando eles colocam simplesmente
dessa forma, número complexo. Quando é mais voltado para matemática pura, é assim mesmo, né? Sim, é assim mesmo. Foca a parte humana e histórica, né? Esquece dessa parte, né? Não tem, porque é perda de tempo. Para quê? Só que, tudo bem, não é o interesse deles. Não vou falar que isso Alguma coisa de humanas, que tem alguns livros de matemática, tipo assim, uma pequena biografia de um matemático. O é só resto isso. não conta mais nada. Mas assim, eu já foi o tempo que isso também me incomodava, não me incomoda mais, porque não é o objetivo deles, então tudo bem, cada um na sua praia, tá? Não tem problema. Eles querem saber o que é mais atual, qual é o que está se estudando hoje, então você vai ficar vendo história. Então, sabe, para eles não é o foco deles, então tudo bem. Deixa que a gente faz, né? E fica cada um na sua praia, não tem problema. Então é isso. Mas para quem é professor de matemática, principalmente da educação básica, é muito ruim. Tudo bem que não tem esse assunto na educação básica mais, né? É uma pena. Mas ele serve de exemplo para outros também, né? Que tem outros exemplos que... no IFES ainda tem, mas... enfim. O IFES é muito peculiar, né? Ainda tem porque, por exemplo, num curso técnico de eletrotécnica, você vai usar aquilo ali, tem aplicação, números complexos. Então, mas no ensino médio, digamos, mais padrão, do IFES não é, né? Tem peculiaridades, essa questão do técnico ali e tal. Ensino médio puro, né? Ensino médio. Não tem, tudo bem. Tinha também até um certo tempo atrás. Mas isso serve para outros assuntos também. Qualquer outro assunto que você vai ensinar, de você matar meio que a curiosidade do negócio e já mostrar para o aluno a forma já totalmente lapidada e aprimorada durante séculos e você mostra ela. Eu acredito que você ganha muito em termos pedagógicos quando você tem um conhecimento da história e faz o aluno meio que caminhar, pelo menos, mesmo que seja um pouquinho, claro, você não vai fazer o aluno ficar 10 séculos para desenvolver o número complexo, não é isso que eu estou falando, né? Mesmo porque ele vai morrer antes, mas porque ele tem uma noção desse caminho até essa definição bonitinha, limpinha, mas foi uma coisa bem trabalhada até chegar até ali. E foi uma criação coletiva, né? Não foi assim. O Gauss não sentou e definiu o número complexo. Antes do Gauss, já se debatia essa questão da raiz de número negativo. Então, ele não foi o pioneiro, ele não criou. Ele criou o nome números complexos, tá? E essa definição. Mas nem a definição, se você vai acompanhar aqui comigo, você vai ver que ela também já estava meio que quase ali. Ele só meio que marcou o gol, né? A bola já estava na pequena área, ele só chutou e fez o gol. Isso acontece muito na matemática, né? E leva fama. Fez o gol, leva fama. Agora, a bola até chegar ali, foi muita gente que tocou nessa bola. Então, os números complexos são uma criação coletiva que envolveu centenas de matemáticos. Eu fiquei aqui em dúvida entre botar centenas e milhares. Talvez eu tenha me enganado e são milhares, tá? Mas eu vou tentar me defender aqui. Centenas, assim, os principais, tá? E essa construção durou no mínimo 18 séculos. Isso eu tenho certeza, porque eu vou mostrar para vocês aqui primeiro surgimento do número complexo. Claro que ninguém deu esse nome ali, foi o Gauss, então, mas o que viria a ser o número complexo tem no mínimo 18 séculos que isso começou a aparecer. Antes da consolidação dos números complexos, somente ali no século XIX e XX,
eles foram chamados, olha que interessante, os nomes que eles receberam antes de receber esse nome do Gauss: impossíveis, artificiais, sofisticados e imaginários, sendo que esse último nome imaginário pegou, né? A gente usa até hoje. Mas eles foram chamados antes disso de impossíveis, artificiais, sofisticados e terminou sendo chamado imaginário e depois complexo. Primeira aparição foi a seguinte. Primeira que eu tenho conhecimento. Pode ser que alguém consiga uma mais antiga ainda, se vocês souberem. Essa daqui é bastante antiga. Heron de Alexandria, no primeiro século da era cristã, obteve o valor da altura de um tronco de pirâmide em função do apótema, C. Um problema para eles lá, né, que é bem legítimo, né, esse problema, que é o seguinte: eu quero determinar a altura do tronco, só que eu não consigo ir lá dentro da pirâmide e medir, né? Eu gostaria de medir por fora dela. E aí, eu quero medir utilizando esse apótema aqui, C. Tá? Esse aqui é o apótema, C. E, evidentemente, o lado aqui da base A, da base maior, e o lado aqui da base B, a base menor, que fica em cima. Então, o Heron desenvolveu essa fórmula aqui, que te dá exatamente a altura da pirâmide, utilizando o apótema, o lado da base maior e o lado da base menor. Então, em uma obra dele chamada Estereometria, de 75 depois de Cristo, ele vai fazer um cálculo com esses dados aqui, ó. O A é 28, o B é 4 e o C é 15. Essa pirâmide existe, né? Normal. 28, em cima 4, bem fininho em cima, né? Bem largo embaixo, tudo bem? E o apótema é 15. E aí, ele escreveu isso daqui. Foi calcular a altura usando a fórmula dele. E aí ele chega na raiz de 81 menos 144. Ele chegou numa raiz de negativo. E aí? O cara chegou numa raiz de negativo numa conta aplicando uma fórmula. O que ele fez com isso? Ninguém sabe o que aconteceu. Se sabe o seguinte: depois de muito tempo, provavelmente algum copista, porque antes da invenção da imprensa, fórmula não presta, né? Provavelmente ele deve ter ficado bem decepcionado e teve essa reação: essa fórmula minha está errada. Então, antes da invenção da imprensa, você tinha que copiar as coisas à mão mesmo. Então, os livros, né, eram escritos à mão e você tinha um único exemplar, né, digamos assim. Então, o que existia? Uma figura chamada copista. Broeto, eu só não entendi como que é possível dar a altura, a gente está trabalhando com valores positivos, da altura com um número negativo, a raiz. Então, substituindo na fórmula o A por 28, B 4 e o C 15, você chega nessa raiz de negativo, só substituindo a fórmula dele. Tá? É que provavelmente para outros valores ficava positivo, mas para esses três aqui, por exemplo, também tem outros, claro, que deve acontecer, ficou negativo, ficou a raiz de um número negativo. E aí, estava falando dos copistas, né? Então o cara escrevia a obra e a única forma de ter cópias daquilo ali era alguém copiar aquilo ali à mão. Então, eram salas enormes, assim, tinham essa figura chamada copista, o cara que copiava, aqueles caras tinham uma letra bonita, né, eu imagino, copiavam os livros. E aí, muitas vezes, esses caras eram matemáticos também, e algumas vezes não. E aí não se sabe, provavelmente, se imagina que um desses copiadores ou copistas, por conta dele,
mudou, inverteu, colocou 144 menos 81 para ficar positivo. Por conta dele. A gente faz isso, aluno, então, faz isso demais, né, Igor? Faz isso demais. Está fazendo uma prova, aí chegou numa raiz negativo, inverte o negócio, fala que é positivo e segue o barco. Então, não se sabe exatamente se foi o próprio Heron que mudou ou se foi alguém que copiou essa obra dele e mudou. Mas o fato é que, pela primeira vez na história, pelo menos o que consta aí, segundo esses autores aqui que eu consultei, né, são dois, na verdade, o Nahin e o Smith, que é um historiador muito respeitado aí, eles dizem que foi a primeira vez que apareceu uma raiz de número negativo, e claro, ninguém fez nada com ela, mas ela apareceu. Depois foi a vez do Diofante, em 275 d.C. O problema que ele queria resolver é o seguinte: um triângulo retângulo tem área 7 e perímetro 12. Encontre os lados do triângulo. Área 7, perímetro 12. Beleza. Chamando os lados de x e y, o problema de Diofante se traduz em duas equações. X vezes y é 14, né? Porque se a área vai ser 7, base vezes altura sobre 2, então, na verdade, x vezes y tem que dar 14. E x ao quadrado mais y ao quadrado, que seria... Como é que é, Igor? Não, Broeta, essa minha pergunta é se aquele valor que ele encontrou para aquelas medidas A, B e C, se coincidia de fato com a altura real, né, do problema, né, se um módulo dentro da raiz ali, né? Tem módulo? Não, não tem módulo. Não, estou falando assim, o valor do problema real, a altura, né? Se for medir com a reguinha, né, tem um tamanho lá, né? Seria a raiz desse... Como que eu posso dizer? Deu quanto? 81 menos 44? 19, 63, né? Essa altura seria a raiz de 63 ou não? Tratando, né, simplesmente fazendo essa roubada que o escritor fez. O que tem? O valor da altura real era esse ou não tem essa informação? Não sei. Eu acredito que sim. Tem que ter um módulo aí, né? Ele dentro da raiz, né? Ele não colocou tipo. Em algum lugar aí, com certeza tem um módulo. Beleza. E meio que o copista fez isso, né? Falou assim, tá com módulo nesse troço aí, pronto. Né? Bom, voltando aqui no problema do Diofante, então, se você equacionar isso daqui, área 7, perímetro 12, e resolver o sisteminha, são duas equações aqui, tá? Aqui é um teorema de Pitágoras, né? Você tem que o perímetro é 12, então a hipotenusa aqui vai ser... Aliás, a hipotenusa está aqui, né? 12 menos o x e menos o y da hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Tá. Aí, tá, substitui, ele chegou nessa equação do segundo grau aqui. Diofante diz, isso ele diz no livro dele, que só poderia haver solução para o problema se 172 sobre 2 ao quadrado fosse maior ou igual a 24 vezes 336, o que equivale ao critério da existência de raízes, o que a gente conhece, todo mundo conhece como delta maior ou igual a zero, que a gente ensina até hoje em dia. Então, você vê que já tinha essa preocupação aqui, ó, estamos falando de 275 depois de Cristo. Já tinha essa preocupação aqui em evitar, né, algo que não seria considerado solução, que seria quando o delta dá negativo, que é quando você vai ter a raiz, né, de negativo. Então, isso aqui não chegou a aparecer, mas você vê a preocupação dele em evitar que aparecesse. Então, esse é o registro mais antigo que se tem também de querer se evitar que isso aparecesse, né?
Então, a tendência de evitar as raízes quadradas de números negativos se estendeu por vários séculos e não se restringia apenas ao mundo helênico. Eu dei 2 exemplos do mundo helênico ali, que era tanto Grécia e as suas colônias, que iam até para o norte da África, ali era tudo da Grécia, né? Helênico, né? Mas essa coisa ia muito mais longe do que o mundo helênico. Mahavira, né, que é um matemático indiano, bem depois, né, 850 depois de Cristo, ele disse o seguinte: como na natureza das coisas, um negativo não é um quadrado, ele não tem, portanto, raiz quadrada. Se um negativo não é quadrado, né, de nada, ele não pode ter raiz quadrada. O Bhaskara, também, que todo mundo conhece, já estamos falando aqui em século XII, já avançou bastante. O quadrado de uma quantidade afirmativa ou de uma quantidade negativa é afirmativo. Afirmativo aqui é positivo, tá? Mas que ele usava esse termo. E a raiz quadrada de uma quantidade afirmativa é uma dupla, positiva e negativa. Não existe raiz quadrada de uma quantidade negativa, porque ela não é um quadrado. Basicamente a mesma coisa que o Mahavira falou, um pouco mais alongado, ele falou a mesma coisa, tá? Então, não existe raiz de negativo. Não tem lógica, porque o negativo não é quadrado de nada. Como que ele vai ter raiz quadrada? Né? Raiz quadrada é um número que, ao quadrado, produz aquele valor. Então, o negativo não tem como. E aí, a gente depois volta agora para a Europa, né? Que é onde a gente tem mais informação e mais conhecimento também. É uma pena, mas existe isso, né? A gente tem dificuldade de saber coisas do Oriente, a gente só sabe as coisas do Ocidente, mas, enfim, tem coisas interessantes aqui também no Renascimento agora. Então, a gente vai para o Renascimento, uma obra muito importante aí para a matemática, chamada Artes Magnae, e isso está em latim, ou Ars Magna, ou a Arte Magna, né? Do Cardano. Então, esse aqui era o nome dele em latim, né? Hieronymi Cardani, é o famoso Cardano. Esse Arte Magna também é traduzido por alguns como a grande arte, né? Arte Magna, a grande arte. E tem uma história muito legal, e aqui realmente a gente já começa a entender como que os números complexos volta e meia apareciam. E ficava cada vez mais difícil negar, né, que esses números tivessem alguma importância. E vocês vão ver isso agora. Então, ao final do século XV, acreditava-se ser impossível encontrar uma solução por radicais, utilizando radicais, para equações do terceiro grau, de forma semelhante como a gente faz com as equações do segundo grau. Então, se acreditava que equações do terceiro grau você não tinha uma solução por raízes. Até que, no século XVI, entra em cena o Cardano. E nesta obra aqui, né, A Grande Arte, ou Ars Magna, de 1545, ele publica uma fórmula para um tipo de equação do terceiro grau, usando raízes. E ele foi o primeiro a operar com uma raiz quadrada de número negativo. Vocês vão ver que a raiz quadrada de negativo, na verdade, ao contrário do que alguns livros dizem também, ela não aparece na resolução de equações do segundo grau pela primeira vez. Ela aparece pela primeira vez na resolução de equações do terceiro grau. Então, onde que isso apareceu na obra do Cardano? O problema era o seguinte: cortar 10 em 2 partes, tal que o produto seja 40. Cortar 10 em 2 partes, tal que o produto dessas partes seja 40. É evidente que isso
não dá inteiro, não tem como, né? Se você corta o 10 como 1 e 9, o produto é 9. 2 e 8, o produto é 16. 3 e 7, o produto é 21. 4 e 6, o produto é 24. 5 e 5, o produto é 25. Como é que vai dar 40? Parece que não tem solução, não é mesmo? Só que o Cardano escreveu assim, o que eu acho que todo mundo faria o mesmo. Não, assim que eu digo, não é com esses símbolos aqui, porque esses símbolos ainda não era o que eles utilizavam lá, mas o significado é o mesmo. X mais Y é 10. Eu vou cortar 10 em duas partes, então cada uma dessas partes eu chamei uma de X e outra de Y. E o produto dá 40. Então isso é um sisteminha. Resolve o sisteminha. Pega o valor de Y aqui, 10 menos X, substitui. Ok? E você vai chegar nessa equação do segundo grau aqui. X ao quadrado menos 10x mais 40 igual a zero. Tá? As raízes disso aí são 5 mais ou menos raiz de menos 15. E o Cardano escreve assim, tá? Ele escreve. Não com esses símbolos, que era diferente. Eles usavam letras, né? Para o negativo, por exemplo, colocavam um P na frente. Enfim, não era essa notação, mas na notação que ele escreveu lá, usava, era isso que ele queria dizer. Então, ele, de fato, escreveu um raiz de menos 15 lá. E aí, ele termina dizendo o seguinte, bom, dá solução mesmo, porque se eu somar o 5 mais raiz de menos 15 com o 5 menos raiz de menos 15, cancela a raiz de menos 15 e a soma dá 10. E o produto é um produto da soma pela diferença, não é? É um produto da soma pela diferença, ó. 5 mais com 5 menos. Então, dá a diferença dos quadrados. E aí que vem o grande lance, né? Vem o grande lance aí. Aqui, tudo bem, cortou, você na verdade, operou com raiz de menos 15. Mas como cortou, dá a sensação que você nem operou, né? Ah, eu cortei. Então, sumiu. Ah, me livrei da raiz de menos 15. Mas aqui, quando você diz que o raiz de menos 15 ao quadrado é menos 15, você está fazendo uma coisa que a gente diz operar formalmente. Tá? Você operou formalmente. O que é a raiz de alguma coisa? É algo que ao quadrado é igual àquilo ali. Tá? Então, a raiz de menos 15 é o número que ao quadrado dá menos 15. Então, se você se permitir, essa é a palavra, se você se permitir fazer isso, se você não se permitir, ok, você para ali e fala, não pode, esse número não existe, então não existe e acabou, não tem solução. Mas se você se permitir fazer essa operação formal, elevar o menos 15 ao quadrado e dizer que dá menos 15, a soma dá 40. 25 menos 15, 40. Tá? Agora, é evidente que hoje é muito simples, né? Mas, entre aspas, né? Porque pode não ser, claro, você pode, claro, dizer, não, mas espera aí, o que é? Como que eu vou dividir? Vai lá, divide para mim, então. Pega um segmento de comprimento 10, diz aonde é que eu vou cortar. 1 é 5 mais raiz de menos 15. Corta aí. Você não vai cortar. Né? Por quê? Porque quando você fala assim que o número é um segmento, aí você está tendo a dificuldade que o Cardano tinha e que todos os matemáticos daquela época tinham. Porque o número para eles era exatamente isso. O comprimento de um segmento. E aí, como é que você vai cortar o segmento? Ah, é aqui, 5 mais raiz de menos 15. 5 menos raiz de menos 15. Não existe esse corte se você pensa num segmento, como número. E essa era a imagem que eles tinham de número, um segmento. Tá? Que é a imagem grega ainda, né? Que perdurou por séculos. E o que o Cardano fez? Ele falou, resolvi o problema. Evidente que não. Ele chamou aquelas quantidades ali, raiz de menos 15, de sofísticas.
tá? Sofísticas. Ele apresentou a solução e reconheceu que elas causam, essas foram as palavras que ele usou, segundo a Tatiana Rock, torturas ao nosso entendimento. Ele estava sendo torturado por aquilo. Ele obteve, mas ele não podia aceitar aquilo, não fazia o menor sentido de acordo com o conceito de número da época. Cardano considerou essa solução tão sutil quanto inútil. Tá? Então, ele achou que ele fez alguma coisa que não servia para nada, porque aquilo não existia. Tá? Inútil. Sutil, né? Talvez seja essa questão de operar ali com aquela raiz de menos 15, mas é inútil, porque isso não existe. Cardano ficava dividido entre assumir as operações algébricas por si mesmas ou tentar justificá-las geometricamente. Esse que era a grande questão, na verdade, né? Geometricamente, se você assume que raiz de menos 15 existe, você está dizendo que existe um quadrado de área menos 15 com o lado raiz de menos 15. Que é isso que era a raiz para eles também, né? A raiz era o lado de um quadrado. E nesse caso aqui, o quadrado tinha que ter área menos 15. E aí não dá, realmente. É como ele diz, a gente pensando assim, tem que concordar que isso é uma tortura. Você não consegue admitir um número desse daqui, raiz de menos 15. Tá? Porque você está pensando que raiz de menos 15 é o lado de um quadrado de área menos 15. Então, você encontra a solução, mas você não pode aceitar a solução. Só que os números complexos são chatos, são enjoados. Eles não desistiram, eles continuaram aparecendo. Tá? Então, nesse problema do Cardano, de dividir 10 em duas partes, cujo produto é 40, você pode simplesmente dizer assim, não tem solução. Ponto. Próximo problema. Tá? Só que o outro problema que Cardano trata neste mesmo livro, o Ars Magna, esse problema ele não podia negar que os complexos serviam para alguma coisa. Então, chamar de inútil já não era mais a palavra. Por quê? Porque a solução era inteira, mas você precisava passar pelos complexos, admitir os complexos, para obter a solução inteira. Então, a solução existia e não era complexa, mas ela precisava que você aceitasse os complexos. Eu vou explicar. Então, é um problema bem diferente, porque não é um problema que o resultado é complexo e aí você diz, ok, não tem solução. Não, o resultado é inteiro. Só que no processo surge o complexo. E aí, daí em diante, ele não poderia ser mais ignorado. E não foi. Daí, então, Cardano foi um dos principais personagens na história dos complexos. Foi ele por isso. Porque ele mostrou que você podia usar os complexos para atingir, né, uma solução inteira. E isso faz muita diferença. Na aceitação, né? Então, voltando lá naquela questão da solução das equações cúbicas que o Cardano apresentou, a fórmula, que é conhecida como fórmula de Tartaglia-Cardano. Aqui uma longa história, quem estudou história da matemática já deve ter ouvido falar, quem não estudou, é o seguinte, o Tartaglia foi o cara que realmente fez isso, tá? Ele e o discípulo dele deu ferro. Todos italianos. Essa história é uma ópera italiana. E ele desenvolveu isso aqui. Isso aqui é de Tartaglia. Tá? Ponto. É dele. Ele que fez e criou. Mas o Cardano, ele ficava escrevendo por Tartaglia, ficava insistindo por Tartaglia
revelar essa fórmula para ele. Tartaglia não queria revelar, porque ele dizia que ia publicar a fórmula dele. Claro, evidente, né? E aí, até que um dia o Cardano jurou sobre a Bíblia que ele não ia divulgar, e o Tartaglia mostrou para ele a fórmula, e adivinha o que ele fez? Publicou na frente do Tartaglia. E aí, para fazer justiça, essa fórmula é chamada de Tartaglia-Cardano, tá? Mas ela foi publicada pelo Cardano, mas quem fez foi o Tartaglia. Então, antigamente a gente falava fórmula de Cardano, mas a forma mais justa de chamar isso é de Tartaglia-Cardano. Na verdade é de Tartaglia, né? Mas, enfim, o cara publicou e ficou com a fama durante muito tempo. E o que era isso? Para você resolver essa equação aqui, ó, x ao cubo mais px mais q igual a zero, você aplica essa fórmula. Funciona e, numa boa, você vai resolver qualquer equação cúbica desse tipo. Ah, mas nem toda cúbica é desse tipo. Aí existe como transformar a cúbica nesse tipo, eliminar o termo quadrado. Vocês podem, se quiserem saber esses detalhes, eu não vou fazer aqui, ficaria chato até, né? E não é o objetivo. Mas, enfim, você reduz, né, a equação cúbica a esse tipo aqui e aplica a fórmula. E resolve por radicais. Tá vendo? Uma resolução por radicais seria um análogo, um paralelo aí da equação, da fórmula da equação do segundo grau. Ela existe para o terceiro grau também. E só, daí para frente, quarto, não tem mais. Tá? Quarto tem algumas, aí também já não são todas, e depois não tem mais. Bom, e aqui é que vai surgir o complexo que resolve a equação e o resultado é inteiro. E é isso que eu quero que vocês entendam, que é o mais importante. Outros detalhes aqui sobre essa história, né, do Cardano, vocês podem, também é fácil de encontrar essa novela que foi dessa fórmula aí que ele roubou. Não tem outra palavra para dizer, né? Bom, o Cardano, mas tem coisas que ele, evidentemente, tem que ser dado crédito. Por exemplo, isso daqui, foi o Cardano que fez. Essa equação cúbica aqui, que está exatamente da forma que você pode usar aqui as raízes, a fórmula, né, de Tartaglia para resolver, essa equação aqui é fácil de todo mundo ver que ela tem uma solução x igual a 4. Né? Fácil de você verificar. (64) menos 60 menos 4. 0. Então, 4 é uma raiz. Ok? 4 é uma raiz e o Cardano sabia, óbvio, né? Todo mundo sabia que o 4 era uma raiz. Mas vamos aplicar a fórmula do Tartaglia Cardano. Vamos aplicar a fórmula. Vamos ver o que a fórmula diz. Então, o Cardano aplicou e chegava nisso aqui. Raiz cúbica de 3 mais raiz de menos 121. Mais raiz cúbica de 2 menos raiz de menos 121. Aparece o tal do raiz de negativo. O que o Cardano fez? Escreveu para o Tartaglia. Pô, essa fórmula que eu roubei de você não funciona. Quero devolver. Brincadeira, né? Mas ele, de fato, escreveu para o Tartaglia. E ele queria a opinião do Tartaglia. O que queria fazer aqui. E não deu, né? Não deu certo a fórmula. Roubei e não serviu para nada. Mas, enfim, ele ficou sem saber como terminar o problema. Essa equação. Então, meio que, para essa não funcionou, né? Só que um cara, depois do Cardano, foi pouco depois, nem foi muito depois, pouco depois, chamado Bombelli, o outro italiano, por isso que eu digo, isso aqui é uma ópera, você pode fazer até uma novela italiana aqui. Um outro cara chamado Bombelli resolveu
essa questão. E mostrou que dá 4 mesmo. O Cardano poderia ter continuado aqui, que ia dar certo. Faltou ele acreditar um pouco mais. O Cardano tinha, né? Ele era natural, né? Quando chegava na raiz de negativo, meio que daqui eu não passo, né? E aí, o Bombelli foi um cara incrível também, porque ele deixou de lado o preconceito. E ele, vou operar com esse raiz de -1, o quadrado disso aí é -1. Pronto. Se você fizer isso, onde apareceu a raiz de -1, eu vou operar. Ao quadrado, isso é 1, -1. Pronto. E ele fez isso. Tá? E aí, olha o que ele encontrou. Ele pegou o 2 mais raiz de -1 e elevou ao cubo. E olha o que ele obteve. 2 mais raiz de -121. Ele obteve aquele número lá que estava dentro da raiz cúbica que o Cardano ficou intrigado. Ó. Ele obteve, ele mostrou que existe um número que ao cubo dá 2 mais raiz de -121. Então, se alguma coisa ao cubo dá um certo resultado, é porque aquela coisa é a raiz cúbica. Então, o que ele fez foi isso. O que o Bombelli fez foi isso. Ele pegou 2 mais raiz de -1. Da onde ele tirou esse 2 mais raiz de -1? Não sei. Mas ele mostrou que ao cubo dava o 2 mais raiz de -121 que apareceu na fórmula lá do Cardano. E, analogamente, ele mostrou que o 2 menos raiz de -1 ao cubo dava o 2 menos raiz de 121. Então, os dois números que apareciam lá dentro da raiz cúbica. Conclusão, o Bombelli mostrou que isso aqui que o Cardano chegou e parou, seria 2 mais raiz de -1, mais 2 menos raiz de -1, que dá 4. A fórmula de Tartaglia funcionava, estava certa, mas você tinha que operar com o raiz de -1. Qual foi a operação que o Bombelli fez aqui? Ó? O que você faria com um número real, qualquer. Então, ele fez o cubo aqui, ó. Cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, né? O cubo da soma. Ele aplicou o cubo da soma. Só isso. Só que quando chegava no raiz de -1 ao quadrado, ele... -1. Tá? Eu apontei errado aqui, né? -1. E aí deu 3 vezes 2 vezes -1, -6. Tá? Raiz de -1 ao cubo. -1 vezes raiz de -1. Tá? E operou formalmente, né? Com o raiz de -1, obtendo o 4 como raiz, que era a raiz correta. Então, isso daqui já era de um nível que não podia ser ignorado. O complexo não era a resposta que você ignora e fala, não tem solução ao problema. O complexo estava no caminho para a solução inteira. E aí, não se podia negar mais que, pelo menos, alguma utilidade tinha. Tá? E aí vem o século XVII com esse cara aí chamado René Descartes. No século XVII, o que Cardano tinha chamado de quantidades sofísticas ou sofisticadas, no século XVII adquiriram outros adjetivos. Então, sofisticado, né? O que sofisticado está querendo dizer? Que é algo diferenciado, que é algo sutil. Depois, passa ali por um período de negação, que é comum, né? A negação. Então, ele é chamado de impossível. O número não existe, deve ser refutado. O Cardano estava nessa, né? Depois, já que ele resolve problemas, aqui tem o Bombelli, né? Já que ele resolve problemas, eu não posso mais dizer que ele deve ser refutado.
Então, eu chamo isso de inexplicável. Ele existe, resolve problemas, mas eu ainda não consigo dar um significado para aquilo. E, por fim, aqui você tem uma escala, tá? É como se a ideia estivesse evoluindo. É muito interessante. Ele, de impossível e inexplicável, ele passa a ser imaginário. O que é imaginário? Imagine que a gente pudesse operar com esse número. Então, se você se permitir voar mais alto, fazer de conta que esses números existem, que eles são úteis, e o Bombelli mostrou que eram, eles ajudam a resolver os problemas. Então, esse termo imaginário foi criação do Descartes. Então, ele coloca mais uma pulguinha ali atrás da orelha da galera. Ora, ele é útil. Então, ele tem que ser considerado de alguma forma. Imaginário, imagine. Então, como eu falei, você pode pensar que isso aqui é um caminho que mostra a própria evolução da ideia. Os nomes que foram sendo dados demonstram que a ideia estava evoluindo. Então, você está vendo aqui exatamente um processo de construção de um conceito. Mas ainda tinha problemas a serem resolvidos. E por incrível que pareça, os negativos ainda eram um problema. Cara, que coisa incrível, né? A gente vê tudo quanto é livro, e quem dá aula aqui também já deu essa aula, eu também já dei, todo mundo. Não tem problema, a gente não tem que saber tudo também. A gente sugere, pelo menos, se você não fala explicitamente, mas você sugere que os números têm uma sequência histórica, que é mentirosa. Mas a gente faz, todo mundo já fez isso, né? Natural, depois vieram os inteiros, depois vieram os racionais, depois vieram os reais, depois vieram os complexos. Mentira. Falso. Não foi assim. Já se aceitava os racionais, por exemplo, mas ainda não se aceitavam os negativos, ou seja, os inteiros ainda não estava resolvido. Então, não é uma reta, uma sequência que vai avançando. Isso é uma construção muito posterior, quando a matemática foi toda formalizada ali nos séculos, né, final, transição do 19 por 20, que a matemática foi meio que toda ela arrumada, digamos assim, que até então ela não tinha sido formalizada, tá? Então, não foi assim que aconteceu. Você tem naturais, ok, inteiros, não, porque não tem os negativos, ainda não eram aceitos. Descartes não aceitava os negativos, para você ter uma ideia. Ele já considerava aceitar os complexos, olha que maluquice, mas ele ainda tinha dificuldades para aceitar os negativos. Então, você vê que não é uma sequência linear de números, de conjuntos numéricos que vão sendo criados. O plano cartesiano só tinha um quadrante? Sim. E, na verdade, o plano cartesiano nem era com ângulo reto, né? O primeiro desenho que o Descartes fez do sistema de coordenadas, os eixos formavam um ângulo assim agudo, né? Então, nem era reto. Então, o grande problema era como representar um número complexo. Para as pessoas acreditarem e terem certeza de que isso existia, né? Tinha essa preocupação, né? O número complexo existe realmente. Você precisa representar isso. A representação em matemática é uma coisa importantíssima, né? Você não faz nada sem representação, né? A representação, a notação é muito forte, né? Ela já diz muita coisa sobre a própria matemática. E a notação também evoluiu muito com o tempo, né?
e até chegar no que a gente tem hoje. As coisas não nasceram do jeito que a gente tem hoje, em termos de notação. Elas foram evoluindo também. Então, como representar um número complexo? A primeira barreira era representar os negativos, porque se você vai ter que representar uma raiz de negativo, como que se representa os negativos? O que é tranquilo para a gente é puxar, né, a esquerda do zero, assim, fazer isso aqui, não era para eles. Não era. No século XVII, não era. Não era uma coisa simples, tá? De aceitar. Então, olha, para Descartes e até para Newton, números negativos, quando obtidos, não eram considerados como soluções válidas. Se esses caras estavam resolvendo uma equação e desse negativo, não é válida. O que é uma quantidade negativa, né, de alguma coisa no mundo físico? É complicado. Era muito difícil de aceitar. Até que um cara chamado Argan, você já deve ter ouvido, talvez, o plano de Gauss, né, ser chamado de Argan-Gauss, né? Esses dois caras. Porque o Argan, ele veio antes do Gauss, de novo, aquela mesma história, né? Um cara leva toda a fama, mas ele não construiu tudo aquilo sozinho. Então, o plano complexo, né, é muitas vezes chamado de Argan-Gauss. Então, Argan foi um matemático que no século XVIII, olha isso, hein? Já estamos no século XVIII e ainda estamos debatendo os negativos. Ele propôs uma significação para os negativos. Sabe a balança que todo mundo usa para ensinar, por exemplo, começar a ensinar álgebra, né? O Argan usou essa analogia com a balança para propor um significado para os negativos. E ele disse o seguinte, palavras dele aqui, que eu peguei lá do livro da Tatiana Roque. Palavras do Argan. Supondo uma balança com dois pratos A e B. Está aqui os dois pratos, A e B. Acrescentemos ao prato A, esse aqui, as quantidades A, 2A, 3A, 4A e assim sucessivamente, fazendo com que a balança pese para o lado do prato A. Essa figura está mostrando ela pesando para o B. Mas se eu coloco coisa aqui no A, ela vai pesar para o lado do A. Se quisermos, podemos retirar uma quantidade A de cada vez, restabelecendo o equilíbrio. Então, eu botei A, 2A, 3A, 4A. A balança fez assim. Aí, depois eu vou começar a tirar. Cada pezinho é um A, né? Tiro um A, tiro 2A, 3A, 4A, até que equilibra novamente. E quando chegarmos a zero, podemos continuar retirando essas quantidades? A balança estava assim. Aí eu vou começar a retirar, ela equilibra de novo. Eu posso continuar retirando quando chega no equilíbrio? Esse que era o problema de aceitar os negativos. Tirar alguma coisa de zero. Aí o Argan disse, posso continuar retirando desse prato, basta eu colocar nesse outro. Aí vai fazer assim. Tá? Então, sim, afirmava Argan, basta acrescentá-las ao prato B. Não tinha usado o prato B até agora. Ou seja, introduz-se aqui uma noção relativa do que é retirar. Retirar do prato A significa acrescentar no prato B. E aí que, pela primeira vez, alguém meio que consegue convencer algumas pessoas ali de que, eu acho que esses negativos fazem certo sentido. E aí que surge essa história de representar o eixo aqui para a esquerda, seria colocar um pezinho no outro prato, tá? Esse aqui seria o prato A. Você coloca no prato A. Aí você vai tirando e você chega no zero. Tem como continuar tirando? Tem. Coloca no prato B agora. Ok? É muito simples hoje, né? Porque a gente conheceu isso aqui há quantos anos atrás aí? Que a gente vem vendo essa coisa, mas não foi uma coisa na sua origem, né, tão simples. Demorou bastante tempo. Então tá, o Argan também propôs, continuou aqui, né, na defesa dele dos negativos, né, faz sentido e continua ali defendendo os negativos.
E com essa coisa muito, muito, muito simples, ele consegue, ao mesmo tempo, uma representação para os imaginários também. Não é incrível? Quando eu vi isso a primeira vez, eu achei incrível. Como que aceitar os negativos, e essa representação aqui, isso é importante, não é só aceitar os negativos. Com essa representação aqui de virar 180 graus, não é isso? Ó. Então, se o 1 está aqui, o que é multiplicar por menos 1? Não é girar 180 graus? Sim. O sentido oposto é 180 graus. Então, se eu multiplicar por raiz de menos 1, 2 vezes tem que dar o mesmo efeito, não é? Se eu multiplicar por raiz de menos 1, tem que dar 2 vezes seguidas, né? Raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Tem que dar o mesmo efeito de uma multiplicação por menos 1, não é verdade? Então, uma multiplicação por raiz de menos 1 tem que ficar aqui a 90 graus. E aí surge o eixo dos imaginários. O cara consegue, numa tacada só, mostrar que os negativos fazem sentido e a representação, e também o eixo dos imaginários, que não pode ser o eixo real. Ele está fora. Ele é um outro eixo. E ele é 90 graus. Então, é simples e genial. Né? Então, se a multiplicação por menos 1 vai girar 180, uma multiplicação por raiz de menos 1 2 vezes seguidas tem que produzir o mesmo efeito, porque raiz de menos 1 ao quadrado é menos 1. Então, o eixo imaginário fica aqui a 90 graus. E é o que a gente usa até hoje. E aí ele meio que abre a porta. Agora, realmente, não tinha como segurar mais, né? O número complexo está vindo aí e ninguém vai segurar mais. Porque ele permite que se entenda que ele não está no eixo, que agora a gente vai chamar de real. Ele está num outro eixo imaginário. E o Argand meio que passa a bola para o Gauss fazer o gol. E o Gauss, claro, não perde esse gol e fica aí com o cara que criou o plano complexo. Mas ele teve ali uma grande ajuda do Argand. Quero dizer assim, não que trabalharam juntos, não sei dessa informação, mas o fato é que o Argand já tinha lançado essa ideia. Então, o Gauss, conhecido como príncipe dos matemáticos, divulgou a ideia de que os números reais eram, na verdade, um caso particular dos complexos. É claro que o Gauss não ia também não contribuir com nada, não é isso que eu estou falando. Claro, ele pegou uma ideia e desenvolveu um pouco mais. Então, ele disse assim, ok, então o número real vai ser um caso particular do complexo. O complexo, ele meio que tem algo a mais, né, do que o real. Então, o Gauss fez o que é conhecido como fechamento algébrico. Qualquer equação algébrica pode ser resolvida e qualquer operação pode ser realizada com um par de complexos, que o resultado será um número complexo. Todos os conjuntos antes dos complexos tem alguma operação que você faz que não pode, né? Porque que sai do conjunto, não é verdade? Se você pegar 2 naturais e subtrair 2 menos 3, não pode, porque sai dos naturais. Não pode nesse sentido, né? Se você quisesse, né, que tivesse esse fechamento algébrico, ficasse no próprio conjunto. Não, ela sai. Os inteiros, a mesma coisa. Até os naturais, na verdade, que é a divisão. Você pode ter um número que aí sai do conjunto, e aí seriam os racionais. Os racionais é a mesma coisa. Tem operações que vão sair
e você vai precisar dos reais. E os complexos não têm isso. Qualquer par de complexos, você pode fazer qualquer operação que o resultado é um complexo. Então, é um conjunto que tem essa propriedade de fechamento algébrico. E aí, o Gauss avança, né, em relação ao Argand, ao propor isso aqui, ó. É possível ver os números complexos como números reais em uma dada direção. Olha que interessante, né? Esse número aqui, por exemplo, é um número complexo. Tá? Isso aqui é o que a gente pode chamar, né, de plano de Gauss, ou Argand-Gauss, para ser justo com o Argand. Então, aqui no eixo X, a gente representa os reais. Aqui no eixo Y, a gente representa os imaginários. Tudo que é múltiplo ali do raiz de -1, você vai colocar aqui. Então, você pode chamar isso de I, é o que é feito, né? Chama o raiz de -1 de I, e aqui você representa tudo que tem a ver com I. Qualquer múltiplo de I. E a combinação dessas duas coisas, né, que seria a parte real e a parte imaginária, vai dar origem a um ponto em um plano agora. E esse plano, que recebe esse nome, né, plano de Argand-Gauss, ou plano complexo, simplesmente, o que eu estou dizendo aqui é que você pode pensar no seguinte, que agora você tem um número que tem uma direção. Os números reais têm sempre essa direção aqui, né? Que é em cima da reta real. Os números complexos vão poder ter qualquer direção. Então, isso vai ter agora um ângulo em relação a essa reta real. Então, você pode pensar que você vai marcar os seus números nessa reta aqui agora, que forma um ângulo de θ com o eixo real. Então, número complexo pode ser visto assim, como números reais em uma dada direção. É como se você pudesse apontar aqui para qualquer direção e marcar os seus números ali naquela reta, formando um ângulo agora. Além da direção dos reais, em cima de uma reta, se considerarmos o número real apontado em uma direção qualquer, temos, isso eu já falei, temos um número complexo. E aí você generaliza a ideia de medir, que só tinha uma direção. E agora você pode medir em qualquer direção. Então, um número complexo te permite medir em qualquer direção. E aí, isso é o que eu falei lá no início. Se você der um Google aí agora, o que é número complexo, você vai ter essa definição aqui, A mais BI, e você vai ter essa figura ou algo muito próximo a essa figura vai aparecer para você. Você tem aqui onde você marca os números reais, que é o eixo real. Você tem aqui onde você marca os números imaginários, que são os produtos ali, os múltiplos, né? Aliás, de raiz de -1. E quando você junta essas duas coisas, um A mais um B vezes I, você tem um número aqui representado por essa seta ou por esse vetor aqui. Tá? Agora, pensa em tudo que eu falei até chegar até aqui. Olha quanta coisa fica, né, por trás de uma figurinha dessa. Quanta construção, quanto debate, quanta coisa teve até chegar até aqui. E aí, essa é uma história de que o pragmatismo venceu. Tá? Os números complexos, eles desafiavam o entendimento dos matemáticos na época, né? Mas a sua aplicação, como eu mostrei naquela equação lá de Cardano, e em outras situações que ele aparecia e resolvia o problema, acabou vencendo, né? Então, os matemáticos tiveram que aceitar. Foi mais ou menos isso. O pragmatismo venceu, o que eu quero dizer é isso. A necessidade de dar significado aos números complexos foi perdendo espaço para efetividade, simplicidade e aplicações que esses números eram utilizados.
A teoria das equações, né, por exemplo, ela é mais simples quando você considera o universo, né, de respostas, né, de solução, é expandido dos reais para os complexos. Fica mais simples, né? Aplicações na engenharia e física também contribuíram para que, ainda que não houvesse um consenso a respeito do que são os números complexos, o sucesso das aplicações envolvendo esses números fez com que seu uso praticamente se impusesse sobre a questão epistemológica. Então, essa questão epistemológica é dar sentido, né? Dizer o que é esse número. Mas só que ele estava continuando aparecendo ali e na questão de engenharia e de física, resolvendo os problemas. Então, meio que isso, né, a questão epistemológica foi meio que atropelada por essa questão do pragmatismo, e depois é que os números complexos aí sim foram formalizados e aceitos, digamos assim, né? E isso foi feito por esse cara chamado Hamilton. Quem deu a pincelada final ali e falou o que é número complexo, nem foi o Gauss, foi o Hamilton, tá? O Hamilton fez o quê? Ele simplesmente abriu mão de qualquer significado geométrico. Não precisa nem daquele plano ali, não. Não precisa disso. Tá? Para o Hamilton, não precisa disso. Ele simplesmente definiu uma álgebra dos pares ordenados. Não tem uma álgebra dos números? Ele definiu uma álgebra dos pares de números. Pronto. E aí, você também encontra esse tipo de definição nos livros e na internet, né, que é muito comum, que simplesmente diz o seguinte: quando é que dois pares são iguais, A, B e C, D? Quando A igual a C e B igual a D. Como que eu faço a adição de A, B com C, D? A mais C e B mais D. Como é que eu multiplico? Essa é um pouquinho, né, mais elaborada, mas ele define. Está definindo. Como que é a multiplicação de AB por CD? AC menos BD e AD mais BC. O produto de dois pares ordenados. Que é o que você obtém se você escrever na forma de Gauss lá, A mais BI e C mais DI. Faz a conta, você vai obter exatamente isso aqui. Tá? Só que do jeito que ele faz, é puríssimo, né? Puro, puro. Não tem nenhuma alusão a nenhuma geometria. É álgebra pura, uma álgebra dos pares ordenados. E aí você identifica esses pares R0 com os números reais, isso preserva a adição e multiplicação, etc, etc. E aí, pronto, ele constrói os números complexos de uma forma totalmente pura e algébrica e sem se preocupar se aquilo existe, se não existe, onde é que está, não estou vendo, como é que representa, não interessa. Como que você opera com pares ordenados. Como que soma, como que multiplica. E criamos aí números. Tá? Aplicações são várias. Na física, tudo que envolva direção, mudança de direção, alguma coisa numa determinada direção, outra em outra, são situações que os números complexos muito provavelmente podem ser utilizados. Por quê? Porque o número complexo está num plano em que você tem ali qualquer direção, né? Você tem um ângulo. Então, exemplo mais específico: eletricidade tem isso, magnetismo, calor, som, gravidade, dinâmica dos fluidos e por aí vai. No mundo moderno, a gente tem aí aplicações como a compressão de dados. Existe um algoritmo, eu não conheço o algoritmo, tá? Nem sei se alguém conhece, né? Isso deve ser guardado a 7 chaves, né? Porque isso é um segredo industrial, entre aspas, não sei. Isso dá muito dinheiro, né? É um algoritmo de compressão de dados que possibilitou, entre outras coisas, o surgimento do MP3, que utiliza números complexos. E, hoje em dia, a gente tem um outro exemplo disso, que é o streaming, né? Netflix, Disney, etc, etc.
que fazem uma coisa incrível, impensável até certo tempo atrás, né? Pouco tempo atrás, que você não precisa baixar nada, a coisa, né? Seja música, seja filme, então, né? Era impensável. Você não precisa baixar para assistir. Você assiste ao mesmo tempo que está baixando. Então, isso é resultado de duas coisas. Da velocidade das conexões, claro, mas também dessa compactação e compressão dos dados. Porque é uma coisa complexa, não sei se vocês já pensaram. Ao mesmo tempo que as conexões, aí, as redes, né, de internet são cada vez mais rápidas, o tamanho das coisas também é cada vez maior. Então, você teve aí o HD, depois teve o Full HD, agora é 4K, já estão falando aí em sei lá quantos K. Então, cada vez isso vai ficando mais pesado, mais e mais pesado, mais e mais dados. E como é que você trafega tudo isso? Comprimindo. E como é que comprime? Muita matemática envolvida, tá? E os números complexos entram aí nessa compressão. Para terminar, que eu acho que já cansei vocês bastante, só uma palavrinha sobre os quatérnios. Já ouviram falar nos quatérnios? Sim ou não? Não. Então, Jasmine já ouviu falar, hein? O que o Hamilton fez, a álgebra dos pares ordenados, ele próprio, depois que ele fez isso, ele pensou o seguinte: bom, por que não uma álgebra dos ternos? A, B, C. Né? Se eu faço com pares ordenados, por que não ternas ordenadas? E aí ele tentou. Isso seria uma álgebra do espaço, né? Tridimensional. Mas ele não conseguiu. Porque não existe. Engraçado, né? Mas ele não desistiu e foi para 4. A, B, C e D. A álgebra dos... E aí foi chamada de quatérnios, e essa, sim, deu certo. Essa funciona, essa existe. E aí, na mesma ideia dos complexos como a álgebra dos pares ordenados, ele criou uma extensão dos complexos, chamada quatérnios. Então, aqui eu estou falando disso, né, que ele tentou fazer com o tridimensional e não deu, e aí ele descobriu os quatérnios, que é uma álgebra de dimensão 4, sobre o corpo dos reais e que possui todas as propriedades de um corpo, exceto a comutatividade. Não tem comutatividade. Então, foi a primeira álgebra não comutativa da história. Existem outras. Essa foi a primeira. E aí, o que é exatamente? Só para vocês, né, ficarem aí com essa questão que quem se interessar pode aprofundar mais. Quatérnios é isso aqui, ó. É o R espaço vetorial definido assim, ó. Como é que são os elementos? X mais YI mais ZJ mais WK. Onde X, Y, Z e W são reais. Não tem o I lá dos complexos? Agora você vai ter um J e um K. Ok? E um X real aqui. E aí, então, com esses 4 caras aqui, X, Y, Z e W, você define uma álgebra de dimensão 4. E aí tem aqui os produtos básicos, né? Que dá I vezes J, não é J vezes I, tá vendo? Por isso que não é comutativo, é menos J vezes I, que dá o K. J vezes K é menos K vezes J, que dá o I. K vezes I, menos I vezes K, que dá o J. Enfim, não tinha nenhuma intenção de desenvolver isso aqui, até porque teria que estudar isso daqui. Meu conhecimento não vai muito além disso aqui, mas o que eu queria mostrar, que faz parte da palestra, é que quando você se liberta dessa coisa de que número tem que ser algo concreto, real, né, racional,
natural inteiro, e isso foi vários que foram contribuindo, mas quem deu o último... a última canetada ali e definiu, acabou com isso, foi o Hamilton, né? Quando ele define os complexos como uma álgebra de pares ordenados, aí ele abriu a porteira. Agora eu posso definir números assim, como eu quiser, formalmente, algebricamente, e os quaternios são um exemplo disso. Ninguém nunca vai... se nos complexos, né, foi difícil, mas a gente tem essa visualização. Imagina ver os quaternios, 4 dimensões. Como é que faz? Né? É como se fosse 2 planos complexos, né? Então não dá. Dimensão 2, dimensão 2. Dá dimensão 4. Né? Mas isso não tem nenhum problema, porque você sabe como que soma, como que multiplica, você faz as operações, e aí basta agora ter uma aplicação que você consiga encaixar isso daí e funcione, pronto. Ninguém se preocupa mais em ver isso, em como que é isso, em representar isso, e vai embora. Pode-se criar números de outras dimensões aí, seguindo essa ideia do Hamilton. Aqui algumas referências que eu, na verdade todas, né, que eu citei no trabalho. Tem várias coisas em inglês, porque é difícil, né, de achar muita coisa desse assunto, né? Mas você tem boas fontes em português. O Ives, que muita gente conhece, esse Gundlach também, o Ifrá, que é muito, muito conhecido, a Tatiana Roque, que é excelente. Sobre os quaternios aqui, ó, deixei até o link, tem aqui um PDF que vocês podem acessar. O Sturt, que eu falei, que é muito, muito bacana. E, enfim, é isso. Termino aqui, agradeço a paciência de vocês, ficarem até quase 2 horas aqui me ouvindo. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, posso tentar responder. Obrigado, Jasmine. Obrigado. Obrigado, hein, pela palestra. Oi? Obrigado pela palestra, foi boa. Ah, sim. Eu não tinha ouvido, está um pouco baixo. Valeu, Bonito. Muito bom. Gostei demais. Um abraço. Fico feliz que vocês gostaram. Se quiserem, eu posso disponibilizar os slides. O vídeo vai para o meu canal do YouTube daqui a pouco. Se quiserem indicar para alguém, tá? E, enfim. Alguém vai perguntar alguma coisa ou vamos encerrar? Ainda temos uns minutinhos, vocês que mandam. Professor Geraldo? Diga. O senhor trouxe, em primeiro lugar, parabéns pela palestra, excelente, gostei muito. O senhor trouxe da história, né, e resgate do porquê desses números complexos. Isso é importante para quem, especialmente, trabalha com os alunos do ensino médio quando chega naquela hora de mostrar esses números, né? Porque a consciência dos alunos parece ser a mesma da história da humanidade, né? De ter que ser contável, ter que ser numerável mesmo, né? Isso. Os números são assim, né? Então, há uma dificuldade. Poderíamos dizer, professor, que quando o eixo imaginário adotado 90 graus, como o senhor explicou ali, que a unidade de medida nele seria a raiz de -1? Seria a unidade imaginária? É um exagero eu dizer isso, ou é essa a ideia mesmo que, centrada lá no início, quando se pensou nesse eixo? Olha, eu não sei te dizer exatamente se foi pensado assim, né? Mas eu acho que a gente pode falar nisso, porque ali é onde você vai marcar os múltiplos de I. Então, o I é, sim, uma unidade ali daquele eixo.
E quando você tem a raiz de um número negativo, que não é o -1, mas é um outro número, a gente costuma fazer isso, né? A gente separa o que pode ser tirado da raiz para deixar só o raiz de -1 ali, não é isso que a gente faz? Por exemplo, raiz de -3. A gente escreve como? A gente escreve raiz de -1 vezes 3. Aí a gente coloca o raiz de 3 vezes i. Então, o i, ele acaba sendo, de fato, podendo, né, ser pensado como uma unidade ali do eixo dos imaginários. Excelente. Então, eu sempre, quando trato disso com os alunos, eu tento levar essa ideia para eles, né? Apesar de ser abstrata. E aí eu digo isso, né? Temos que abstrair porque os números não estão mais na reta, né? Estão num plano. E a abstração tem que ser maior mesmo, né? Apesar da dificuldade deles. Muito interessante. Bom, se alguém não tiver mais, eu gostaria que o senhor voltasse, voltando um pouquinho na história, né? Quando a gente vê aquele filme, por exemplo, Cleópatra, né, tem uma parte do filme que chega a notícia que a biblioteca de Alexandria estava pegando fogo. Voltando um pouquinho, então, nessa história, o senhor pensa que o que tinha de informação naquela biblioteca que foi perdida até então, porque nós não tínhamos xerox, não tínhamos nada dessa parte, né, tínhamos livros lá que não existem mais, que foram queimados. A gente teria uma noção muito melhor da história da matemática, ali queimou mesmo uma história antiga que nós perdemos para sempre, ou não podemos pensar tanto assim? Olha, é bem difícil de dizer exatamente o que foi perdido para sempre, até porque a gente não sabe o que se foi perdido mesmo. Mas, de fato, se perdeu muita coisa, mas o que acontece? Muitas daquelas coisas foram redescobertas depois por meio dos árabes. Então, o que acontece? Os árabes tinham cópias daqueles papiros, daquelas coisas lá, que eram basicamente gregas, né, que tinha na Biblioteca de Alexandria. Então, eles tinham copiado aquilo lá. E aí, essas cópias deles não se perderam. Então, depois de algum tempo, a Europa redescobre a Grécia antiga por meio dos árabes, por meio das cópias que os árabes tinham feito. Então, acredita-se que muita coisa foi preservada nesse sentido. Apesar de ter sido perdida no incêndio, os originais, que é uma pena, né? Muito daquilo acabou sendo preservado porque existiam cópias que os árabes tinham feito. Mas, é claro, é difícil dizer se tudo tinha cópia. Talvez não, muito provavelmente não. Mas, assim, é uma questão interessante e difícil, né, de responder, mas o fato é que muitas coisas da Grécia foram descobertas por meio de cópias dos árabes. Os originais realmente nunca foram, muitas coisas originais nunca foram encontradas. Ótimo, excelente. Professor, muito obrigado. Excelente palestra e continue seu caminho aí de ensino e de publicar, né, como você faz muito. Agradeço muito pelo seu tempo dedicado à palestra. Uma boa noite. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Até agora, 2 horas aí, tem que ser firme, né? Então tá. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Só para terminar, para vocês pensarem uma questão também que acabou ficando de fora aqui, mas é muito interessante, que é a seguinte. Todos os números, até os reais, você tem uma coisa chamada ordenação. O que é isso? Dados 2 números, pode ser naturais, racionais, inteiros, reais, existe um número que é maior do que o outro. Você coloca eles numa ordem. Quem é maior, quem é menor, né? Não é verdade? Qualquer número real.
E essa noção, essa ordenação, ela se perde quando você tem os complexos. Que é bem legal de pensar isso, né? Como assim? Eu não consigo dizer qual complexo é maior do que o outro? Não tem essa noção, porque eles estão num plano. Você tem 2 pontos lá no plano, como você vai dizer que um ponto é maior do que o outro? Você pode dizer que a distância até a origem de um é maior do que o outro. Aí você está falando do módulo do número complexo, e não do número complexo, não é só o módulo. Então, 2 pontinhos lá no plano, quem é maior? Não existe isso, né? A ordenação se perdeu. Ela só vale até os reais. Depois, complexo, já não existe ordem. Você ia falar, Rogério? Não, nada. Você perdeu sem querer, foi mal, desculpa. Uhum. Então, só para terminar, para vocês também, mais uma questão que eu acho bem legal, né, de pensar que nos complexos não faz sentido falar que um número é maior do que o outro, e é algo também que pode ter causado muita dificuldade dos matemáticos superarem isso. Como assim? Número serve para medir, né, que era o que se imaginava sempre, né, medir ou contar, e eu não consigo colocar isso numa ordem. Não consegue. Mas não é por isso que eles não são úteis, né? E muito. Tá, gente. Então, vou encerrar agradecendo a todo mundo que participou um pouquinho e vocês, principalmente, que ficaram até o final. Um abraço a todos aí e, quem sabe, aí até uma próxima palestra. Obrigado. Falou. Obrigado, professor.